os dias, exame de consciência. Exame de consciência para que nós enxerguemos a trave, o travessão que está no nosso olho. É uma prática recomendada por muitos santos, inclusive, como o Santo Inácio de Loyola, que ao final do dia, à noite, antes de dormir, nós façamos o exame de consciência, né? Santo Inácio de Loyola dizia-se que se nós fizéssemos o exame de consciência de forma, né, fizéssemos bem feito, em pouco tempo seríamos santos, né? É o otimismo de Santo Inácio também, né? Mas não é bem assim, né? Em tão pouco tempo nós vamos ser santos, mas algo que ajuda muito, com certeza, é fazer um exame de consciência. Dizia um autor que eu gosto muito, o Chesterton, dizia que o que falta no mundo é autocrítica, né? Não é crítica, e crítica a gente tem demais. Tudo a gente critica facilmente, mas autocrítica, né, quem faz isso, né? Quem olha para os próprios erros, reconhece e busca melhorar. Então, diante dos vários ensinamentos que o Senhor tem hoje no Evangelho, né, não é somente um, são vários pontos aqui, um deles, né, o Senhor nos pede para que nós façamos o exame de consciência. Pode um cego guiar outro cego, né? Não cairão os dois num buraco, né? Se eu estou nessa cegueira por conta do pecado e dos meus vícios, como é que eu posso querer guiar os outros, né? Às vezes acontece até mesmo a pessoa perseverar no pecado e depois começar a aconselhar os outros a fazer isso, né? A cometer outros pecados, né? Então, às vezes a pessoa persevera, você pode talvez, espero que não aconteça, né? Mas às vezes pode acontecer no trabalho, né? Alguém que vai lá e tira ou leva alguma coisa do trabalho para casa, que nós chamamos isso de roubo, né? Às vezes as pessoas não querem dar esse nome, né? Que é feio, mas isso é roubo, né? E aí a pessoa faz isso e depois começa a aconselhar a outra a fazer, pega aqui, ó, não tem problema não, né? É assim, né? Então, um cego guiando outro cego. E tantas outras situações, né? Em que a pessoa vive uma vida de pecado e depois quer induzir os outros a isso também. Mas veja, a cegueira também não se resume só a um pecado, vamos dizer assim, pessoal, mas a cegueira também corresponde à soberba. Veja, faz parte da nossa vida comunitária, né, nós fazermos aquela correção fraterna. Só que para eu fazer a correção fraterna, né, como o Senhor mesmo fala, olha, se teu irmão, né, estiver no mau caminho, você vai lá e fala com ele em particular. Ele não te escutou, chama mais duas pessoas, né, para que ele reconheça, olha, realmente estou errado, né, olha que as outras pessoas também pensam que eu estou errado nesse ponto. Se ele não escutou, leva diante da igreja. E se ele não escutou nem mesmo a igreja, seja tratado como um pagão, ou seja, um excomungado, né? Como é que a gente trata um pagão? A gente tem que evangelizar de novo, né? Não é desistir da pessoa não, né? É evangelizar novamente, né? Então, isso é correção fraterna. Mas para que eu faça essa correção fraterna, eu não posso ir cheio de soberba, nem cheio de raiva, né? Como acontece muitas vezes. Tenho que ir com um espírito de mansidão, de humildade, e principalmente desejando o bem do outro. Se não vou dessa maneira, eu estou com um travessão no meu olho. Se eu vou cheio de soberba, né, querendo me sentir superior ao outro, com raiva, tem um travessão no meu olho, né? Eu não tenho o direito de corrigir o outro, né? Preciso primeiro, né, amansar ali o espírito, né, ficar mais tranquilo para fazer essa correção. Então, a trave também significa isso. Então, se eu não estou em condições de fazer a correção fraterna, então quer dizer que eu deixo lá, esqueço? Não. Às vezes, convém você pedir para outra pessoa fazer a correção fraterna, né? A outra pessoa vai fazer, né? Então, você vai lá e fala, olha, aquele nosso irmão ali precisa que alguém faça alguma coisa, fale alguma coisa, oriente, porque desse jeito provavelmente vai se perder. Pronto. Por que você não faz? A pessoa vai dizer assim, por que você não vai lá e fala com ele? É porque eu estou com um travessão no meu olho, vamos dizer assim. Você pode até falar dessa maneira, né? Seria até mais humilde, mas é porque não dá, né? Talvez a gente vai acabar brigando, né? Então, a prudência me pede que eu não faça isso, é melhor que seja outra pessoa, né? Então, são coisas que nós precisamos observar na nossa vida comunitária. E o de comunitária não é só você e sua família, mas até mesmo na nossa paróquia. Às vezes a gente precisa fazer uma correção fraterna, né? E aí, para a gente fazer essa correção fraterna, precisa ser fraterno de verdade, né? Não dá para ser na briga, né?
na voadora, como o povo fala, né? E não adianta, a pessoa fica com raiva e fecha o coração. Então, isso é importante. Outra coisa aqui que o Senhor alerta, né? Aqui, um discípulo não é maior do que o mestre, e todo discípulo bem formado será como o mestre. Essa é uma verdade importante de nós encarnarmos na nossa vida, né? Se o Cristo passou pela cruz, nós vamos passar pela cruz também, né? Você não é especial, né? Você não é diferente de todo mundo, né? Bem, você é especial de certa maneira, mas você não vai ter uma vida sem sofrimento, sem cruz, né? Então, alguns Deus dá uma cruz um pouco mais pesada, é fato, né? Mas todo mundo vai ter uma cruz para carregar, né? Então, nós precisamos aceitar isso, que como seguidores de Cristo, nós passaremos pelo suplício, pela paixão. Até mesmo a igreja, né, vai passar por isso. Nosso catecismo, o amarelinho lá, né, ele nos fala disso, que no final dos tempos, a igreja passará por uma grande tribulação, pela paixão, para que depois haja uma ressurreição, né? São Paulo chama isso de grande tribulação, né? Então, nós precisamos entender que todos passaremos por isso, né? Precisamos permanecer fiéis, firmes, né? Alguns dizem que essa grande tribulação já começou, né? Já se iniciou. Nós temos uma crise na igreja, uma crise sacerdotal, uma crise de autoridade, uma crise de fé. Infelizmente, nem todos que estão sentados nos bancos da igreja têm a mesma fé, infelizmente. Isso é uma crise, né? Porque de um lado, na ponta de um banco, espero que isso não aconteça aqui, né? Mas acontece em outros lugares. Na ponta de um banco você tem alguém que crê firmemente na presença de Jesus Eucarístico, né? Que o Cristo está presente nesse sacrário. Na outra ponta do banco, alguém que vai lá e recebe Jesus de qualquer jeito, como se fosse um pedaço de pão, né? É uma crise de fé. Um tem a fé católica, né, com suas fragilidades, seus defeitos, não é um santo canonizado, mas tem a fé católica. O outro que está lá na ponta do outro banco, né, não tem a mesma fé. Isso é uma crise das piores, né? Então, isso faz parte da grande tribulação também, né? Então, veja, toda essa estrutura que foi montada, né, essa estrutura que hoje nós chamamos de globalismo, vamos dizer assim, né? Essas ideologias tomando conta de tudo, tolhindo liberdades individuais, né? Todas estas coisas, tudo isto, crise dentro da igreja inclusive, né? Veja, tudo isso demorou, foram décadas, né? Alguns vão dizer séculos, né? Os inimigos da igreja, né, os inimigos do ser humano, né, se infiltrando na igreja, se infiltrando nos poderes, né, temporais, derrubando governos e criando outros. Isso foram décadas, séculos, não foi da noite para o dia. Da mesma maneira, aconteceu com o Império Romano, lá no início. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, né? Vai chegar na nossa realidade aqui, né? Da mesma maneira, aconteceu com o Império Romano lá no início, né? Ou seja, o império foi se deteriorando moralmente, né? Foi perdendo a fé, inclusive, né? O povo não acreditava mais em Deus nenhum, na verdade, assim como está acontecendo atualmente, né? O povo já não acredita em mais nada, né? O povo acha que tudo é dinheiro e pronto, acabou, né? Então, a Rússia foi lá e fez esse negócio lá com a Ucrânia, vamos tolir, vamos tirar o dinheiro deles. O povo acha que tudo é dinheiro, que tudo se resolve com dinheiro somente, né? Que o que mais importa para as pessoas sempre é o dinheiro, e nem sempre é assim, né? Enfim, nada de entrar nessa discussão aí, mas entendemos que, olha, toda essa estrutura montada, assim como o Império Romano, né, ele foi se deteriorando, assim como nossa sociedade está se destruindo por dentro, por falta de quê? Falta de fé, por primeiro, e falta de uma coisa chamada verdade. As pessoas não acreditam mais, elas não querem mais saber da verdade. Eu estou falando aqui e talvez alguém esteja pensando, ela não pensa se isso que eu estou falando é verdade ou não, ela pensa, qual é o interesse em dizer isso? Qual é a narrativa desse padre, né? Qual é a ideologia dele? Será que ele é conservador ou é progressista? Ele é de direita ou de esquerda?
ele é isso ou aquilo. A pessoa não pergunta se é verdade o que está sendo dito, ela quer saber onde eu vou colocar esse padre, em qual caixinha eu vou colocar o que ele está dizendo, né? Então a nossa sociedade está ruindo por isso, também, mas principalmente por falta de fé, né? A mesma coisa aconteceu com o Império Romano, e aí ele foi se deteriorando, destruindo, né? E quando caiu, caiu de uma vez, que vieram os bárbaros, invadiram, acabaram com tudo. O que os cristãos fizeram? É isso que nos toca agora. O que os cristãos fizeram nessa época, né? Eles continuaram rezando, celebrando suas missas no domingo, né? Continuaram rezando, continuaram crescendo espiritualmente, evangelizando o máximo que eles podiam. Se você, meu filho, se você é católico, você trouxer uma pessoa para a fé católica, se você ajudar na conversão de uma pessoa, você já fez muita coisa, né? Pense nisso. Olha, eu tenho a minha vida assim, eu tenho que converter pelo menos uma pessoa, né? Eu, como fiel leigo, não é possível, eu não vou conseguir converter uma pessoa. Claro que não é você que converte, é Deus, no final das contas, que dá a fé, mas você vai evangelizar, né? Então, o que os cristãos fizeram nessa época, no Império Romano? Quando estava tudo ruindo, destruindo, eles ficaram desesperados, ai meu Deus, vai acabar tudo, não sei o quê. Permaneceram firmes na fé, rezando, fazendo as obras de caridade, amando as pessoas, dando testemunho, convertendo as pessoas. E aí, quando tudo caiu, quem é que estava lá para reerguer tudo? Os cristãos. E é isso que vai acontecer de novo. É isso que vai acontecer de novo. Até o Apocalipse diz isso, né? Caiu, caiu, Babilônia caiu. E o Apocalipse ainda é bem claro, né? Diz, bastou 1 hora para a sua queda. Veja, tudo isso, toda essa estrutura, tudo isso vai cair em pouco tempo. Não necessariamente vai ser 1 hora, né? Mas o Apocalipse quer dizer que toda essa estrutura maligna que se formou, está se formando, está crescendo, tudo isso vai cair em um instante. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser como o mestre. Nenhum discípulo é maior do que o mestre. Nós precisamos nos manter firmes na fé, precisamos rezar, precisamos ter uma vida espiritual, nos converter. Quaresma está aí para isso, para realmente ser um tempo mais forte de conversão, para permanecermos firmes. Vai cair a Babilônia, né? Essa estrutura vai cair, enquanto nós, na nossa geração, eu não sei, mas se for na nossa geração, a gente precisa estar preparado. Se não for na nossa geração, a gente precisa preparar os nossos filhos, as próximas gerações, para que estejam prontos, para que quando cair tudo, né, e Deus vai derrubar tudo isso, né? Nossa Senhora mesma diz, né? Por fim, meu imaculado coração triunfará. Quando isso acontecer, é preciso que os cristãos estejam ali preparados para reedificar, para reconstruir a sociedade e aí instaurar o reinado de Cristo. Porque esse é o reinado que realmente tem paz. Esse é o reinado da paz. Esse é o príncipe da paz, né? Então, para que nós sejamos como o mestre, nós precisamos viver essa palavra aqui, buscar essa coerência de vida, né? A coerência perfeita é um santo. E é por isso que nós temos que almejar a santidade, né? Então, permanecer firme, sabendo que haverá uma grande tribulação, e como eu disse, talvez essa tribulação já começou, né? Ela vai ficar cada vez mais evidente com o passar do tempo. O mal vai se mostrar cada vez mais, né? E é preciso que nós entendamos isso, sejamos capazes de discernir os sinais dos tempos com o olhar da fé, para permanecermos firmes. O Apocalipse diz que as estrelas do céu cairão. O que isso significa? Sabe aquela pessoa que às vezes você olha e diz assim, nossa, essa pessoa aqui é um grande fiel, pessoa, né, de fé, né? Vai acontecer de pessoas assim, que brilham, né, às vezes, como bons católicos, vão cair, né? Como aconteceu já, de certa maneira, se você observar, se você estiver mais atento à realidade, né? Aquelas pessoas que nós vimos, nossa, olha só, isso aqui vai ser santo, e aí, escândalo, né? Acontece. Então, o Apocalipse fala disso, inclusive. O povo tem medo de ler Apocalipse, né? Não pode ler porque dá medo, não. É um livro da Sagrada Escritura, meu filho, é a palavra de Deus, né?
Então, isso vai acontecer. E aí, o que nós que temos que fazer? Procurarmos ser como o Mestre. Procurar sermos como Cristo. Né? Os santos já nos disseram como faz isso. Precisa rezar, precisa se converter. Nessa quaresma, você já pensou qual é? Quaresma começa quarta-feira. Você já pensou qual vai ser a sua penitência, né, nessa quaresma? O que você vai oferecer para Deus, vai sacrificar? Mas tipo assim, não é para você sacrificar na quaresma, aí chegando na vigília pascal, né, aí pronto, acabou, estou livre. Aí não passou de um desafio, não passou de uma coisa, um costume, né, curioso, como as mídias, né, vão falar, né, como os jornais vão falar, olha só, que engraçado, eu lembro de uns tempos atrás, eu via isso, né, umas matérias no jornal assim, olha só, começou a quaresma, os católicos vão fazer, né, eles têm as práticas, eles vão ficar sem Instagram, vão ficar sem rede social, alguns vão ficar sem tomar refrigerante. Olha que interessante isso, né? É tipo uma curiosidade, né? Virou uma curiosidade, né? Olha, eles vão se desafiar a fazer isso. Para nós não pode ser isso. Para nós não pode ser um desafio simplesmente. Que, eu vou ver aqui se eu consigo fazer isso aqui. Não, não. Essa abstinência que você vai fazer é um sacrifício. É um sacrifício. Você vai oferecer isso para Deus. E se você não conseguir, acaba que, sei lá, na primeira semana o povo se empolga, né, e consegue. Aí depois na segunda semana já não consegue. Aí acaba caindo, né? Sei lá, prometeu que não ia tomar refrigerante. Tomou o refrigerante lá no sextou, né, da família, né? Aí, então já foi, né? Não consigo mais, já quebrei mesmo a promessa quaresmal, então continua, né? Tem porquê, né? Segue a vida aqui, continuar tomando refrigerante. Não. Isso não é um desafio, simplesmente. É o que você está oferecendo para Deus. Retome, volte, permaneça, persevere. Né? Então, a quaresma é esse tempo forte de conversão. É um tempo forte para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre. Ele passou 40 dias no deserto. Né? Então, nós precisamos fazer ter essa experiência também. Né? No livro, na profecia de Oséias, né, o Senhor diz, né, o próprio Senhor diz, através de Oséias, eu mesmo conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. A quaresma é esse tempo propício para você ouvir Deus. O deserto, né, a quaresma é o deserto é o lugar da austeridade, né, é o lugar onde você não vai ter aquelas comodidades que você costuma ter. Então é preciso realmente ir tirando essas coisas. Realmente, às vezes, se abster do celular um pouco, né, das redes sociais. Esses dias eu fiz experiência, né, eu estava atendendo uma pessoa em direção, aí deixa eu ver seu celular aqui. Você já pensou qual vai ser sua penitência quaresmal? Não, padre. Aí deixa eu ver seu celular aqui então, presta aqui. Quanto tempo você acha que você fica nas redes sociais, no Instagram? Padre, é pouco, uns 30 minutos. Aí deixa eu ver. Aí tem a opçãozinha lá, né, de olhar. Ela até falou assim, nossa, padre, isso é muito tecnológico. Eu tenho 27 anos, né, assim, eu não nasci, né, eu vi a internet, né, crescer e tal, né, então, assim, eu não sou o cara, né, não sou analfabeto tecnológico, não, a gente sabe mexer um pouquinho nas coisas, né. Aí no Android, acho que no iPhone também tem isso, né, dá para você ver lá as opções, dá para você ver quanto você gastou em cada aplicativo, quanto tempo você gastou. Perfeito, eu fui direitinho lá. Quanto tempo você disse? Meia hora. Interessante, está aqui 2 horas, ó. Semana passada, você chegou até 6 horas. Né? É impressionante. A gente vai usando essas coisas e não percebe, porque elas foram feitas para isso. Elas foram feitas para te manter ali. E por que elas querem te manter ali? Por causa dos anúncios. Porque você é o produto deles. Você acha que está usando de graça? Não, você vai ver anúncio. Né? Então você é o produto. Né? Tem esse ditado, né? Na internet, quando as coisas são de graça, é porque você é o produto. Né? Entenda isso. E aí o que você oferece? Seu tempo. É sua vida que está passando. Entendeu? Sua vida. Então, muito bem. Então, olha só. Aí na direção, olha só. Você, 2 horas, né?
Pois então nós vamos diminuir para meia hora. Aí ela, nossa, eu vou ter que usar mais sabiamente. Eu, exatamente. Quando você for usar, você vai ter que ir direto naquilo que você quer e pronto. Né? Porque senão o tempo acaba, né? Essa é uma das armadilhas. A gente pensar que tem sempre muito tempo para fazer as coisas. Né? Uma outra coisa interessante, marque um horário para você desligar as telas à noite. Olha, 10 horas, 10h30, acabou o uso de internet e celular e telas. Né? Para que isso é importante? Por que isso é importante? Até por efeito psicológico, para você entender, nesse horário aqui acaba o meu dia. Esse é um dos erros da modernidade. A gente pensar que sempre, como se o dia não tivesse fim. Não, precisa ter um fim, você precisa marcar um tempo. Isso é importante para você também. Enfim, não vamos fazer uma direção espiritual coletiva agora não, né? Mas para que vocês entendam que essas práticas são simples, mas elas exigem de nós uma pequena disciplina que vão fazer, aos poucos, a gente tirando esse travessão do nosso olho, sabe? Vão tornando a gente melhor, até como ser humano mesmo. Você entender, por exemplo, que o seu dia tem um fim. Olha, chegou 10 horas, acabou. Agora é hora de desligar tudo. No máximo eu vou ler um livro ali, uma leitura espiritual de algum santo. Vou fazer meu exame de consciência, rezar e dormir. Entender que o dia termina. Ah, não, eu posso ficar até 2 horas da manhã. Né? Então, esse tempo, essa mania de pensar que nós temos um tempo ilimitado. Né? O que o demônio gosta é que nós vivamos assim, sem viver o tempo presente. Quando você marca o tempo, né? Quando você marca um tempo para o fim do seu dia, você entende, opa, eu tenho que viver bem esse tempo, esse momento presente aqui, para que eu possa, né, terminar o dia e ter concluído aquilo que eu queria, né, fazer. Agora, se eu não tenho esse tempo marcado, eu sempre penso assim, eu posso fazer isso depois. Eu posso rezar o texto mais tarde. Né? Eu posso estudar isso aqui depois. E esse depois vai se prolongando até umas 2 da manhã. Né? Aí a pessoa tem um sono ruim, acorda cansado, acorda estressado, estressa com os outros, estressa no trabalho, chega em casa, briga com o outro. Nossa, eu ando muito estressado, padre. Aí não sabe por quê, né? Um pouquinho de disciplina não faz mal, né? Um pouquinho de disciplina, né? Então, são coisas que nós precisamos pensar para vivermos bem essa quaresma, vivermos bem esse tempo quaresmal, né? A abstinência de algo que realmente lhe custa, né? O jejum, a oração. Frei Gilson já está aí, né? Convidando todo mundo para rezar de madrugada, né? Frei Gilson fez um grande trabalho, né, no ano passado, na quaresma, e vai fazer muito mais esse ano, espero. Né? Ano passado, eu cansava de atender, estava lá atendendo confissão, ainda estava na saúde. Né? Aí chegava alguém, padre, eu quero fazer uma confissão geral. Aí eu olhava assim, você andou rezando uns textos de madrugada, não foi, minha filha, com o Frei? Aí ela, como é que você sabe, padre? Todo mundo que vem com esse papo aqui é isso aí. Né? É o Frei Gilson mandando o povo fazer confissão geral, né? O povo não faz ideia do que é uma confissão geral, né? Aí a gente tem que explicar e falar. Bem, não dá para o Frei Gilson fazer tudo, né? Alguma coisa a gente tem que fazer, né? Nós, padres das paróquias, né? O povo já está se convertendo, já está querendo mudar de vida, né? Então a gente tem que ajudar, né? Então, bendito seja Deus pelo Frei Gilson, o pessoal do Instituto Hesed, né? Então, se você pode, né? Você tem condições, sua rotina permite, né? Não faz mal não, acordar ali, rezar o rosário ali, né? É um grande sacerdote, não vai ensinar nada de errado, né? A gente tem plena confiança disso, né? Prega a palavra de Deus, né? Então, está aí, né? São várias opções que a gente tem hoje, né? Até a internet nos ajuda nisso, né? Fazer bom uso da internet é isso também, né? Então tem Frei Gilson, tem Instituto Hesed. Faça bem essa quaresma, né? A última coisa, eu sei que a melhor hoje foi mais longa, né? Mas é porque hoje a gente tem que pensar já em como nós vamos começar a quaresma. Porque quarta-feira de cinzas já é a quaresma. Então, olha, se confesse. Vai ter os mutirões de confissão. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, bem polêmica aqui. Não se confessa no mutirão de confissão, não. Como assim, padre? Vai ter mutirão de confissão na nossa paróquia. Não se confessa, não. Não espera um mutirão de confissão, gente. Né?
Vai ser lá para metade da quaresma, aqui na nossa paróquia, mais ou menos. Você vai esperar até metade da quaresma para se confessar, sendo que de terça a sexta tem confissão aqui, de 18 horas. Se não quer confessar com o padre, acho que o padre é bravo demais, tem os outros padres aqui em volta também, pode confessar com eles, você é livre para isso, né? Então assim, mas o padre não é bravo não, tá? O padre é tranquilo na confissão, eu só é bem bravo aqui, só no púlpito, né? Na confissão a gente é bem tranquilo, né? Então assim, faça isso, não se confesse em mutirão de confissão não, né? Outra coisa polêmica que eu vou dizer aqui agora, eu sinceramente não acho muito legal a ideia do mutirão. Por quê? As pessoas precisam de tempo, as pessoas precisam ser escutadas, né? Quantas pessoas experimentam uma solidão profunda porque não tem ninguém para partilhar aquilo que elas gostariam? A confissão às vezes é esse momento, que a pessoa às vezes quer partilhar alguma coisa, né? Claro, não é para você contar a sua história de vida, né? Que aí também não dá, mas as pessoas precisam de um pouco de tempo no atendimento. O mutirão de confissão é para a gente estar despachando só, né? É por isso que eu não gosto, né? Eu não acho muito legal. Mas a gente faz, né? Porque é a proposta da igreja, a proposta do nosso setor, a gente abraça com os nossos irmãos sacerdotes, né? A gente faz com a maior boa vontade possível. Mas então, se confesse antes, né? Você tem até quarta-feira aí, ó. Terça-feira eu vou estar atendendo confissão aqui. Na quarta-feira também eu vou atender, né? E vocês sabem que vocês me pedirem, qualquer hora eu atendo aqui se eu não tiver uma outra obrigação depois disso, né? Então, assim, se confesse antes. Entre no deserto, que é a quaresma, com Deus. Não entra no deserto sem Deus não, que é problema. Vai ser ruim, né? Agora entre no deserto com Deus. Ele vai falar ao teu coração, né? Para você se tornar cada vez mais parecido com o Mestre, cada vez mais parecido com Cristo. Para que você seja essa árvore boa que dá bons frutos. Bons frutos, né? E quando chegar ao final da sua vida, no entardecer da sua vida, porque vai acabar, assim como o dia acaba, a sua vida também acaba nesse mundo, né? Mas ela não termina aqui, né, de vez. Tem a vida eterna. Então você vai abraçar a misericórdia de Deus, contemplá-lo face a face no céu, né, eternamente feliz, sem sofrimentos, sem essas preocupações de guerra, sem essas confusões todas que nós enfrentamos aqui. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos no bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos